se você fizer direito, se você se preocupar com o conforto direito, inclusive além do que a norma fala, você vai entregar produtos melhores para o mercado. Ah, mas o meu cliente não valoriza isso. Como você sabe? Você já fez pesquisa? E aí, quando você vai ver algumas pesquisas que alguns incorporadores estão falando, o cliente já valoriza o conforto e a sustentabilidade. Fala aí, arquiteto Júlio na área! E começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu trouxe aqui dois feras para batermos um papo sobre conforto, digitalização, questões ambientais associadas à arquitetura, engenharia e construção. Eu estou aqui com o Marcelo e a Larissa. Sejam bem-vindos ao podcast. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui hoje. Legal, pessoal. Primeiro aqui, quem que é o Marcelo, quem que é a Larissa? Bom, sou Marcelo Nudel, eu sou arquiteto de formação e desde o final ali da minha graduação, eu comecei a me interessar por questões relacionadas à sustentabilidade e conforto ambiental e acabei direcionando minha carreira nesse sentido, né? Como na época não tinham cursos de alto nível para aprender essas coisas, isso foi em 2004, né? Eu fui para a Austrália fazer uma pós-graduação, né? E foi uma pós-graduação que preparou realmente minhas bases nessas áreas. E estando na Austrália, onde eu morei por 6 anos no total, eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional de engenharia e consultoria chamada Arup, que tem aí importantes projetos no mundo, e eu comecei a realmente entender como a gente fazia para aplicar a teoria do conforto ambiental e da sustentabilidade na prática em projetos reais de mercado, né? Como que deveria ser esse processo de consultoria, né? Então, além da parte técnica, eu comecei a entender melhor como transformar isso num serviço que o mercado demandava, né? E na época o mercado no Brasil não demandava muito isso, né? Eu voltei para o Brasil em 2012, continuei trabalhando na ARP, que, né, eu vinha através da abertura do escritório no Brasil, né, em 2012, que alguns anos depois acabou fechando, e com a minha saída da ARP eu fundei a CA2, né, que a gente começou... isso foi em 2015. A gente começou com consultorias para conforto ambiental e sustentabilidade e um pouco tempo depois a gente ampliou para acústica e luminotécnica, né? Então, a minha formação ela é multidisciplinar nesse sentido, e a gente tem hoje projetos nessas 4 áreas aqui no mercado nacional, e ainda a parte de conforto ambiental é a nossa área mais forte na empresa. E eu sou a Larissa, eu me formei há não muito tempo, na verdade, mas qual foi o diferencial aí? Bem no início da graduação, na verdade, no primeiro ano praticamente, eu tive contato com a área de conforto e acabei me aproximando muito do pessoal lá do laboratório de pesquisa de conforto ambiental, né? Eu me formei na USP e lá tem um laboratório muito forte dentro da arquitetura voltado para conforto, que particularmente na época da minha graduação tinha uma professora que era bem ativa, que saiu do Brasil, hoje ela trabalha na Inglaterra, e que tinha uma visão um pouco diferente do que a gente pregava em conforto na época, porque a gente tinha uma questão ainda um pouco, conforto ali meio modernista, sentar, fazer cartinha na mão e tal, e ela teve uma vivência muito grande fora do país, então ela foi pra lá, deu aula lá, tal, voltou, e eu peguei ali justamente uma época em que ela voltou pra USP, deu aula ali por um tempo e acabou me influenciando bastante nesse sentido. Então eu me envolvi com a pesquisa dentro do conforto ambiental muito cedo. Isso que acabou me diferenciando. Por quê? Porque, na verdade, desde o primeiro momento na graduação, praticamente, eu acabei me direcionando para essa área. Eu tive até dificuldade, na verdade, em buscar estágio ali em outras áreas, dentro do próprio escritório, porque eu tinha um foco muito diferente. E aí, no final da graduação, eu conheci o Marcelo. Então, a CA2 ainda estava engatinhando naquela época. E aí, surgiu a parceria. E aí, comecei a trabalhar na CA2, a gente fala, foi a primeira estagiária da CA2. E tô lá até hoje, né? Aí a gente foi ficando. Nesse momento ali também, essa experiência que eu tinha, essa visão que eu tinha do conforto era muito parecida com a visão que ele teve fora do Brasil na Arup. Então deu muito certo por isso. E a gente acabou conseguindo dar esse direcionamento um pouco diferente, eu acho, né? A gente, nesse sentido, pensava e via ali o conforto de uma forma muito parecida. Então deu uma liga legal. E aí acabei ficando e acabei tendo um crescimento aí um pouco
fora da curva, porque basicamente deu certo. Foi uma oportunidade aí que eu acabei encontrando e acabei pegando. E aí acabei participando muito cedo de projetos muito grandes. E aí isso acaba, querendo ou não, te dando uma experiência muito diferente, né? Você acaba tendo uma curva de aprendizado muito diferenciada quando você trabalha em projetos de cara muito grande. Como a gente estava começando, basicamente, a gente tinha que fazer tudo. Então, eu tinha que fazer tudo, eu aprendi tudo. E aí, tô lá desde então. Então, voltei para a USP, fiz mestrado na área, sempre com esse foco aí em tecnologia da arquitetura e principalmente física das edificações. E aí, acabei ficando dentro do conforto. Bacana. Hoje é sócia nossa na CA2. Parabéns, viu, pela trajetória. Primeiro, pra você ter encontrado, eu falo sempre mais um doido ali entre os doidos, né? Porque aí, quando a gente fala de especialização, tanto BIM, conforto térmico, quando a gente sai da ótica da arquitetura predial ou interiores, o interiores hoje até acaba sendo também uma especialização. A gente sabe que é muito difícil achar pessoas com DNA parecido, né? Porque as referências são sempre de fora. Quando a gente fala de tecnologia, é muito pouco provável o Brasil. Então, e aí é legal quando traz pessoas, vocês de fora, porque a gente perde muito talento nacional, muito. E na Austrália eu tenho muitos colegas que foram para Melbourne, foram para Sydney, que realmente lá tinha uma oportunidade melhor em dólar e tudo mais, mas que eu falo, cara, aprende lá e volta pro Brasil para você ver, né? Assim, tem muita possibilidade de trazer negócio e tornar o Brasil também um país melhor, né? Você acaba se destacando também, quando você entra em contato com projetos que você não vê aqui, metodologias que você não vê aqui, e até uma certa coragem de propor situações e estratégias novas que você não vê aqui. Quando você traz de fora, você tem coragem de propor e colocar na mesa e discutir, e mesmo que não se realize nos primeiros projetos, isso fica na cabeça dos clientes, dos arquitetos, e aos poucos você vai conseguindo moldar um pouco o mercado da forma que você acha que pode funcionar bem, né? Legal. E aí, primeiro eu queria explicar para quem está escutando ali, nunca entrou ainda nessa área, o que é conforto térmico e ambiental? Bom, conforto ambiental, acho que tem várias definições, né? Mas a gente pode dizer que conforto ambiental é você conseguir, através de estratégias arquitetônicas, condições de satisfação com o ambiente térmico, luz natural, acústico, né? Porque a acústica entra junto também. A própria ergonomia também, né? A gente fala pouco de ergonomia, mas ergonomia também. Também. Então, essa satisfação com o ambiente construído, que é muito além de você ser obrigado a utilizar, porque muita gente nós somos obrigados a utilizar o ambiente construído. Ninguém escolhe o prédio que vai trabalhar. Algumas pessoas, né? Mas em geral, 99% não. Exatamente. Então, essa questão de satisfação aí com o ambiente construído e com suas variáveis que a arquitetura manipula. E principalmente com pouco ou nenhum consumo de energia, né? Acho que não adianta você, vou fazer um prédio totalmente envidraçado e colocar ar-condicionado e colocar sistemas mecanizados para tentar resolver. Ainda que você consiga resolver um pouco, você está fazendo isso às custas de muito consumo energético. Então, a ideia é trazer isso para eficiência, né, para o nível de eficiência, e isso nos leva a utilizar estratégias passivas, com pouco ou nenhum consumo de energia. Acho que essa é a definição aí, talvez, que abrange um pouquinho de tudo, né? Não, e é bacana ser arquiteto nesse sentido também, porque o arquiteto dá aquela oportunidade de explorar, né, muitas áreas. Uma delas principalmente quando você vai se especializar. A gente gravou um podcast falando sobre a importância da pós-graduação na formação do indivíduo após ele se tornar arquiteto. Eu tinha um professor que falava, tem gente que se forma em arquitetura, tem gente que se torna arquiteto. Então, muitas vezes você se torna arquiteto, aí depois você olha para o mercado e fala, caramba, tem um monte de arquiteto. Ou urbanista, engenheiro, designer, e agora, o que eu vou fazer, né? Aí a pessoa vai lá e procura se especializar. E aí eu acho que é muito importante essa fase do teste também, né? Igual vocês vão trabalhar numa empresa, você gera competência, né? Então você entende aquilo, como é que funciona aquilo. Aí uma primeira curiosidade que eu tenho é, como que vocês escolheram estar no conforto? Que eu acho que isso é uma curiosidade, né, de nós. Assim, porque, igual eu tive um motivo porque eu escolhi o BIM, então tem essa curiosidade. É bem curioso. No meu caso, como eu disse, foi muito cedo. E foi basicamente, como eu disse, eu fui influenciada, não nego a influência que a Jo teve em mim, a professora Jana Gonçalves, mas acho que é um estalo que foi bem no início da graduação de arquitetura, que foi aquele momento de,
putz, eu vou fazer um projeto, e aí chegou uma aula onde eu percebi que, basicamente, quem mandava no meu projeto não era eu. Não importa o projeto que você faz, quem importa é o usuário que vai utilizar aquele projeto. Por quê? Porque se o usuário não estiver de acordo com o seu projeto, ele vai mudar seu projeto. Ele vai adaptar seu projeto. O usuário sempre vai se adaptar. E aquilo ali, pra mim, mudou tudo. Quando eu vi que o usuário sempre vai se adaptar, eu falei assim, então, o meu foco não é no meu prédio, é no meu usuário. E aí eu comecei a ver aquilo de uma forma diferente. E foi isso que mudou ali o meu caminho, digamos assim, da arquitetura mais tradicionalista ali dentro do projeto de edificações para ir para o conforto. Porque daí eu comecei a entender, se eu vou focar nesse usuário, o que eu vou ver? Vou ver como ele se sente lá dentro. Então, tanto o conforto, mas tudo, assim, como o que impacta nele? A presença de vegetação impacta? O que isso faz ele se sentir? Isso mexia muito comigo ali dentro da graduação ainda. Então, isso acabou me levando a buscar, digamos assim, um estudo da arquitetura um pouco diferente, né? Eu queria me preocupar e entender mais como que o cara ia se sentir ali dentro do que em relação ao que eu estava fazendo em questão plástica de projeto. Então, acho que isso foi algo que mudou bastante para mim. Foi assim que eu, pelo menos, me direcionei para o conforto. Bom, a verdade é que esse clique de que eu disse realmente é isso que eu quero fazer, não veio nem na minha pós-graduação, né, com foco nisso. Ali eu comecei a entender que, né, através de cálculos ou simulações, você conseguia entender o comportamento final do teu edifício, né, e que você podia, em projeto, começar a moldar o que você espera em termos de desempenho para aquele projeto, né? Mas eu comecei mesmo a realmente mergulhar nisso quando eu comecei a trabalhar com conforto na Arup, porque eu pensei assim, poxa, como você mesmo acabou de falar, tem trocentos arquitetos, eu sou só mais um, né? Eu falei, através deste conhecimento eu consigo influenciar projetos dos arquitetos mais famosos do mundo, que são alguns que trabalham junto com a Arup. Então eu fiz projeto com Norman Foster, com Renzo Piano, com Jean Nouvel, Richard Rogers. Então eu estava ali trabalhando no projeto daqueles caras, dizendo, obviamente não direto com eles, porque eles são meio inacessíveis, mas com a equipe deles. E dizendo, olha, esse projeto aqui, pô, que é um mega projeto importante, de um arquiteto importante, eu estava indicando o caminho que ele deveria seguir, não no projeto como um todo, mas em algumas partes. Então eu pude influenciar esse tipo de projeto. Então eu vejo alguns projetos icônicos aí, principalmente na Austrália, que eu fiz muitos, mas trabalhei em projeto também nos Estados Unidos, Singapura, na Nova Zelândia, na Espanha. Eu aponto e falo, ó, esse projeto aqui, eu que dimensionei os brises, por exemplo, eu que especifiquei os vidros e assim por diante. Então essa possibilidade de imprimir uma marca no mundo da arquitetura me atraiu muito. E através de uma área técnica que eu nunca fui muito bom, que é a matemática e a física, e acabei me tornando, né? Tudo é número. Eu percebi que cada traço do arquiteto você transforma em número. E é isso que me chamou mais atenção. E treinável, né? Que é também, assim, é algo que você pode se especializar, sim, né? Sim. Algo Sim. que dá... É diferente do cara que desenha ali, que às vezes ele tem que ter, né? Um bom traço, tem que saber desenhar, etc. Aqui quando a gente fala da parte mais razão ali, realmente de cálculos e tal, não tem argumentos, né? Aquilo e tornar aquilo... Eu gostei também da palavra do usuário, tá? Porque pensar em usuário tá em tudo. Não tá só no conforto, né? Tá no negócio, tá no marketing, tá na venda, tá na gestão. Gestão é muito importante para ter empatia, se colocar no lugar dos outros. Mas também eu falo, quem tá no lugar dos outros também pensar na empresa, pensar. Acho que hoje quem tem essa habilidade, né, de entender o todo, se torna um super profissional. Que eles estão chamando agora de power skills, né? As pessoas que têm essas habilidades de realmente de se conectar. E é bem difícil, tá? Porque no BIM a gente exige isso. No BIM, antigamente o cara no CAD, no desenho à mão, ele ficava um pouco isolado ali. O BIM te obriga a ter que trabalhar em equipe. É engraçado que hoje a gente recebe todos os projetos para fazer a análise de auditoria ou compatibilização e coordenação. Cara, eu falo, tá, quem que vai fazer paisagismo? Fulano. Arquitetura, ciclano. Estrutura, hidráulica, elétrica. Eu não vejo ninguém mandando acústica em BIM. Né? E assim como eu não vi um tempo atrás, impermeabilização já começa a surgir em BIM. Então, assim,
eu vejo que, assim, existe a possibilidade de fazer tudo com tecnologia. Então, eu já vou entrar no gancho agora fazendo a pergunta. Como tem sido o desafio no Brasil? Porque você trabalhou em países de primeiro mundo, onde a tecnologia para eles é um meio, é claro para eles que é um meio. Então você vai trazer uma simulação, você não precisa convencer ninguém. O cara já sabe, olha, meu prédio está assim, eu preciso tornar ele mais eficiente, ele precisa ser melhor e tal. O Brasil é totalmente o contrário disso. Né? O pessoal coloca o Breeze, ainda coloca errado, aprendi na sua palestra. O pessoal vai colocar o Breeze, ainda coloca na posição errada também, na fachada. Então, muitas vezes, porque é aquilo que eu falei, o pessoal muito mais generalista, não é especialista, né? Então, queria ver um pouquinho desse desafio Brasil, né? Como que hoje tem sido esse desafio de lidar com um cliente. Eu tenho também essa dificuldade, porque a gente lida com um novo, entre aspas, né? Um novo, mas muitas vezes a gente lida muito com consequências, né? De projeto e não antecipadamente como consultores de projeto. Acho que na área do conforto, a grande dificuldade no Brasil é que as pessoas, as empresas, né, que contratam, não enxergam ainda essa disciplina como uma disciplina que traz benefícios palpáveis no final do processo. Quando é que esse clique cai? Quando eles constroem alguma coisa, dá problema, tá muito calor, muito frio, acústica ruim, ofuscamento. Aí eles falam, opa, a dor está latente. Então aí eles percebem. Tá? E alguns desses clientes passam a valorizar isso depois que tem o primeiro problema. Tá? Agora, tem cliente que simplesmente não acorda para o problema. Né? Você vê aí, shopping centers, você tem muito problema, por exemplo, em praça de alimentação, que eles acabam resolvendo com elementos paliativos. Então bota lá o ombrelone, bota uma película no vidro, que na maioria das vezes não funciona. Só fica escuro. Só fica escuro. Então, acho que ainda não entrou na cabeça do mercado a importância disso. Eles veem como um custo adicional, só que eles não veem valor, né? Isso é uma das questões. A outra questão é que eu vejo que tem alguns escritórios de arquitetura, não os que a gente trabalha junto, porque eles veem valor, mas tem muitos escritórios de arquitetura que acredita que consegue resolver isso sozinho, com a meia dúzia de aulas que tiveram na faculdade. E não funciona, entendeu? Aí quando vai ver, não funciona no final. Eu acho que esse seu último comentário leva para um problema que a gente tem na nossa área, que é o seguinte, formação. A gente tem uma questão do conforto muito atrelada à formação da arquitetura. Não são todos os cursos que abordam o conforto, a maior parte deles abordam com uma carga muito pequena. E o que acontece é que a gente está formando a maior parte dos nossos profissionais hoje sem entender qual é o benefício e qual é a importância que isso traz. E aí não é que eu tô falando que eles têm que sair sabendo calcular cada detalhezinho. Não, para isso o especialista tá lá. Mas eles têm que saber qual que é o impacto que aquilo tem na arquitetura e quais são as consequências de você não considerar esses itens quando você está projetando. E isso eu acho que é uma falha que a gente tem hoje de formação, que a gente precisa em algum momento discutir. Porque o que a gente sente às vezes é essa dificuldade que não é na questão da ferramenta, do negócio. A pessoa sabe que existe a ferramenta, mas ela não sabe para que serve, como usa, e ela não sabe como que aquilo vai beneficiar o projeto dela. Então é muito difícil de você argumentar com um cliente, um contratante da construção civil, quando ele não aprendeu literalmente que aquilo vai trazer um benefício que não é um jogo de desenhos em DWG que ele entrega no final do processo, entendeu? Aquilo é um benefício que o projeto foi influenciado e tomou outro caminho mais eficiente. Ele poderia ser melhor dessa forma. Então, acho que isso é um pouco atrelado à nossa formação e não dá para não falar isso, né? Não dá para não citar isso. Eu vou falar que tem a própria formação, mas não é uma formação, não seria... Vou falar agora sobre como que o mercado de consultoria nessa área meio que se estruturou, que é bem diferente da proposta que a gente leva para o mercado. A gente leva uma proposta de consultoria propositiva. Então, a gente
bota o dedo na ferida do projeto e fala, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui tem que mexer, assim, já propõe estratégias. A gente Não traz só o problema, né? É, exatamente. Tem muitas empresas que o cara, ele fez lá o pós-graduação em conforto e tudo, sabe todos os softwares, sabe todas as técnicas, mas quando ele vai entregar uma consultoria, ele entrega realmente, olha, isso aqui tá o problema, o que você quer fazer para mudar isso? Né? Ou toma caminhos para buscar a menor intervenção. E não é assim. Primeiro a gente propõe tudo o que se pode fazer para alcançar o melhor resultado possível. Eu tenho 2 mantras aí que eu queria trazer. O primeiro deles é, cliente tem sempre razão? Eu falo que não. Eu falo, mas o cliente é a razão. É diferente, é a nossa razão. Então ele vai decidir no final o que aconteceu. Mas assim, às vezes a gente também tem que orientar o cliente. Ele não sabe o que é melhor. O que é melhor. Então eu acho que isso é um ponto. Assim, como eu também, como consultor de tecnologia, eu chego e falo. Ele fala, eu tô querendo fazer isso, eu tô com uma máquina. Peraí, que máquina que você tem? Peraí, o que você quer fazer? Peraí, onde você quer chegar? E aí tudo isso você vai chegando em soluções. Tem uma metodologia que eu já trabalhei, chama IPD, que é Integrated Project Delivery. Então muitas vezes acontece das pessoas trabalharem no final, na consequência. E não ali no partido, no início do projeto. E o IPD ele vem com essas soluções antecipadas dos tomadores de decisão antes do desenvolvimento do projeto, fazendo todas as perguntas. E aí sim a arquitetura começa a produzir. O problema é que a arquitetura, igual você falou, ela é generalista, ela faz lá o curso, ela tem que resolver o problema do cara. E é aquilo que eu falei, 6 aulas não vai fazer o cara ser um especialista. Mas vai fazer ele ter um pouquinho de noção, eu diria, sabe? Assim, para ele também não fazer algo tão... Exato. Quebrar tanto, né? Aí é onde entra o consultor e também eles vão aprendendo com isso. Então eu entendo que tem um mercado ali, que é os escritórios de projetos, que são o cliente de vocês, vocês são consultores deles, né? De como tem que fazer isso. Mas eu entendo também que tem um papel fortíssimo, maior do que para eles, que é para a construtora, que é quem sofre as consequências desses projetos. Então, onde aquele famoso barato não sai caro, né? Então, eu lembro até de exemplos que você deu na palestra, que assim, geralmente é só quando tá doendo que a pessoa, ela traz. Então, eu entendo que no funil de venda, você tem aquele que já tem a dor, aí ele só quer saber o preço e a solução, o remédio e a solução. Só que você tem um universo que precisa de vocês. Que você tem que educá-los primeiro sobre o que é o conforto, e aí sim você começa a educá-los para eles falarem, pô, agora eu preciso de você. Mas é muito difícil. Não é que a gente desistiu de convencer o mercado, mas a gente gasta muita energia tentando convencer de que o cara pode vir a ter um problema. Então, às vezes a gente tem escritórios de arquitetura que levam a gente para os projetos, apresentam para o cliente final, aí o cliente fica, não sei se dá, se não dá. A gente vai lá, a gente apresenta, explica, fala, olha, os seus riscos são esses, são aqueles e tal. Não tem mais o que fazer a partir daí, entendeu? Então, quando o cliente tá nessa de, não, eu não preciso disso, porque eu já resolvi projeto igual e não deu problema e tal, tá bom. É muita energia que você gasta tentando convencer. Eu mudaria a narrativa. Eu mudaria a narrativa como vendedor. Mas aí não tô falando do seu caso. Tô falando de quem propõe a solução de projeto, que é o arquiteto. Para você que tá ouvindo o podcast, que é arquiteto, o que eu faria? Faça parceria com escritórios que fazem conforto e usa falando assim, cara, como que a gente pode fazer uma consultoria estratégica no começo? Que eu faço esse investimento, eu, escritório de arquitetura, faço esse investimento para eu entregar um produto melhor para o meu cliente. É muito boa essa abordagem. A gente, em quase 9 anos de empresa e trabalhando muito próximo dos principais escritórios de arquitetura do país, a gente fez isso, conseguiu fazer isso 2 ou 3 vezes. Do escritório de arquitetura contratar a gente. Porque é uma outra mentalidade que tem também. Porque eu, escritório de arquitetura, tenho que sacrificar o meu faturamento, né? Ou então, se eu cobrar mais, o meu cliente não vai querer me contratar. Então, o pessoal ainda não tem essa percepção de que cobra um pouquinho a mais, ou então, reduz um pouquinho aqui tua margem. Na verdade é assim, qual benefício você entrega mais? Não é o que você está cobrando e a mais. O diferencial. Porque assim, eu vou dar um exemplo. A gente faz as-built com laser scanner. O nosso as-built não tem um custo igual ao de um topógrafo. Agora, por que a gente vende bastante para escritório de arquitetura? Hoje o arquiteto pega o nosso trabalho e vende como um ativo dele, como um diferencial do trabalho dele. A gente precisa dar forma de conversar, porque... Mas assim, de novo, ele pode falar, Júlio, você tem alternativa A e B aqui?
custo A e B para fazer esse serviço? Tem, o mais barato e o que com maior valor agregado. Mas ele precisa desse produto. Então, aí o arquiteto, ele fala, não necessariamente ele vai precisar desse produto, só que ele sabe que esse meu produto facilita a vida dele. Mas se ele não comprar o seu, ele vai ter que comprar o tradicional, certo? Tudo bem, mas ele vai ver que mesmo se ele comprar o tradicional, ele sofre das consequências de um serviço ruim, Sim. de um levantamento artesanal, do que um 360 com 250 mil pontos por segundo, com câmera térmica, com um monte de benefícios Sim. que está sendo agregado. Então, se eu vender esse levantamento por vender levantamento, eu iria competir no mercado de CAD. Eu ia competir num mercado que já está, vamos dizer, para não falar outras palavras ali, Sim. muito competitivo. Então, hoje, a gente também fala, esse cliente não é pra gente. Sim. Entendeu? Eu não sei se nesses tantos anos aí eu me tornei um pouquinho cético para algumas coisas, mas a gente compete não com um consultor ruim ou um consultor que vai fazer cálculo na mão. A gente compete com zero. Porque o cara ele não precisa disso para fazer o projeto, entendeu? Ou pelo menos ele sente que ele não precisa. Né? Assim, ele vai fazer o projeto dele do jeito que ele quiser, vai construir, perfeito. O problema vai ser visto lá na frente, né? Quando ele ocupar. Então, às vezes a gente compete com: você quer fazer o negócio direito ou você quer fazer do seu jeito? E a gente acaba perdendo muito pra isso, né? Pro seu jeito. Na verdade, o seu jeito é aquilo que eu falo. O Steve Jobs tinha uma frase que era muito legal, que é assim: as pessoas não sabem o que querem, até mostrarmos a elas. Então, assim, eu vejo que, assim, muitas vezes dói pro cara. Que nem você falou, dói. A questão é saber quanto dói. Porque se ele tivesse te contratado, quantas vezes a mais seria econômico para ele? Então, acho que eu tô falando isso até pelo BIM mesmo. Muita gente fala, quanto vale a pena implantar o BIM? É muito subjetivo. Porque envolve pessoa, envolve tecnologia, envolve uma série de fatores, entende? Só que hoje, depois de 10 anos trabalhando na área, eu tenho indicadores. Então eu consigo falar, esse escritório A, fiz eles economizarem X horas para esse tipo X de projeto e isso, logo eles ganharam isso. Quando você começa a trazer mais benefício de novo do que acontece, fica fácil. Porque assim, pra mim é claro que conforto traz. A questão é o quanto. O quanto eu acho que a gente até consegue dimensionar e mostrar isso. O problema que eu vejo em relação aos arquitetos, aí especificamente falando, é que não são todos os arquitetos que têm uma visão do conforto como algo que agrega ao seu projeto. Em que sentido isso? A gente enfrenta muita resistência, e aí volta a questão de formação, um pouco da formação que a gente tem da arquitetura no Brasil, de meu projeto, minha arte, meu negócio sagrado, entendeu? Que eles entendem que muitas vezes a gente, como consultor, porque nós temos a obrigação de falar, olha, temos um problema, temos tal e tal opção para resolvê-lo, e aquilo muitas vezes mexe com a arquitetura dele, ele não entende que ele pode ou não fazer, estando ciente das consequências, mas ele acha que a gente está influenciando, que a gente está dando pitaco, que a gente está, de alguma forma, mudando o projeto, né, alterando o projeto de autoria dele. Então, a gente tem um pouco essa luta também na questão da arquitetura, que eu acho que as outras disciplinas técnicas não têm. Porque o BIM, por exemplo, não vai mudar nada em relação à autoria. O projeto continua sendo dele, continua tendo a cara dele, ele que manda nesse sentido. Na verdade, exponencia. Exatamente. No nosso caso, a gente tem um pouco essa resistência. Entendi. Não é generalizada, tem escritórios muito legais que a gente trabalha, que chamam a gente no início do projeto, discute conceito com eles. E é quando a gente consegue tirar o maior proveito possível do nosso trabalho. Só que muitas vezes o próprio arquiteto limita nosso trabalho, porque a gente tem muitas coisas para propor, muitas opções para entregar para ele, só que ele vê aquilo não como uma forma da gente avançar, da gente melhorar o projeto, da gente... E o projeto pode continuar tendo a cara dele. Pra mim não importa se ele vai desenhar o brise do copão, o brise de aletinha de madeira. É a cara que ele quiser dar para aquele elemento, ele pode dar. Só que ele entende que muitas vezes, porque a gente pede que, por exemplo, não seja uma fachada envidraçada, tem um elemento de sombreamento. Ele entende aquilo como uma interferência. E isso não é muito legal. Isso trava muito o nosso processo de análise. Ainda assim tem muitos arquitetos, né? Aí, só pegar aí os trabalhos que a gente já fez, muitos trabalhos importantes, onde a gente conseguiu influenciar. E aquela questão, os arquitetos que entendem que a gente vai dar a nossa opinião técnica, mas fica a critério dele, a gente trabalha bem com eles, porque eles entendem que a gente não está impondo nada. Exato. Que a gente está propondo melhorias, né? Porque muitas vezes ele pode até falar, não, mas aqui eu preciso valorizar outra coisa, eu vou falar tudo bem. Se a prioridade para esse espaço especificamente é outra, tudo bem.
acho que a dificuldade total não é nem convencer escritórios de arquitetura, porque nossa prática nos diz que a gente tem convencido bem os escritórios de arquitetura. A questão é quem paga por esse tipo de serviço. Os arquitetos, os escritórios de arquitetura ainda não estão abarcando esse tipo de preço, né? E aí você tem também você falou de quantificar, né? Você pode quantificar muito bem os benefícios do conforto e da eficiência energética, mas quando você está trabalhando num projeto para o mercado especulativo, onde não é o incorporador que vai se beneficiar disso... Entra como custo, né? Mas aí eu vou falar uma coisa. Eu tive um bate-papo com o Rogério Suzuki, a gente falou sobre gestão de ativos, que é depois do BIM 7D, que é onde você faz o Digital Twin e etc. Que é uma grande dificuldade nossa também de vender o por que você está fazendo tudo em BIM, para que eu vou usar o BIM depois, para manutenção e operação predial. Cara, e aí uma das coisas que o Suzuki trouxe que eu achei muito legal é assim, ele pegou a conta de um desses prédios, quanto que é gasto de manutenção. Depois, com a gestão de ativos, você conseguir reduzir de maneira inteligente, com hoje inteligência artificial, com sensores e tudo mais, quanto você consegue diminuir o custo, logo motivando mais o recurso que ele se paga em 5 anos, algo desse tipo. Então, eu acho que a dificuldade, mas é a inovação também, é trazer essa forma visual dos cenários para que a pessoa tome essa decisão, porque acaba sendo diferencial no projeto. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar Oscar Niemeyer, quando ele fez Brasília, ele teve logo do lado dele o Lúcio Costa. Quando Oscar Niemeyer começa a trabalhar sozinho, vai fazer o memorial, ele tentou fazer uma reprodução, pelo menos na minha interpretação, funcionou a mesma coisa que Brasília? Se ele não teve um especialista, alguém para trabalhar com ele em paralelo? Mas se você considera que Brasília funciona... Não. Digo assim, no sentido Entendi. Da união de urbanismo com a arquitetura. Sim. Quando a gente traz isso para uma outra cidade, em um outro contexto, quis dizer assim, um especialista, trazendo o Lúcio Costa como especialista em urbanismo, junto com o Oscar Niemeyer, então eu digo assim, nem toda solução, por mais que ela foque ali em resolver uma arquitetura, às vezes é bom ter esses problemas, eu digo, sabe? Por quê? Num bom sentido, a pessoa até surge como um partido, e surge como uma nova forma de pensar, porque eu penso assim, arquitetura e engenharia, hoje eu penso tudo como uma coisa só. O prédio é uma coisa só, no final. Então, pensar no usuário, pensar em tudo que está acontecendo, é pensar... Se a gente olhar o que Vitruvius fala sobre forma, função e estrutura, então, teoricamente, conforto entraria. E outras áreas entrariam ali. Então, precisa ser revisto isso. Quando a gente fala sobre formação, senão todo mundo fica copiando e colando todo mundo ali, que nem eu lembro no exemplo do Mies van der Rohe lá e o quem que era a outra pessoa? Frank Lloyd Wright? Le Corbusier. Le Corbusier, perdão. E existe hoje uma réplica disso. E a gente está em outro lugar, com outro clima, são outros usuários, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem uma repetição de projetos, né? Quando a gente fala assim, de inspiração e expiração de projetos ali na reprodução. Então, logo o que eu tô querendo dizer? Que eu vejo o papel do especialista com bons olhos no começo. E eu acredito que é tudo sinérgico. É igual alguém vai falar de compatibilização, fala, estou fazendo compatibilização. Saindo vazando as vigas, aí cortando um monte de vigas. Isso não é compatibilização, pô. O que é compatibilização de projetos? Entende? Assim, da mesma forma, trazendo o conforto. O que é melhor? Não é o que é melhor para mim, não é o que é melhor para você. Arquitetura, estrutura, é o que é melhor para o usuário. Eu gostei da palavra projeto. Usuário. Aqui a gente usa teve um dos entrevistados que chama Wise Office, não sei se vocês já ouviram falar, é gestão de espaços. E a gente usa aqui na SPBIM, que é tudo QR Code. Cara, depois eu mostro para vocês, eu mostro uma fotinha aqui. Eu consigo ver aonde as pessoas não estão sentando. E sentar ali é um comportamento. Máquina não está funcionando. Aí eu lembro que o relato que eu fiz até nesse podcast com a Wise Office, na época a Michele falou para mim assim, cara, é legal porque você vê no relatório por que as pessoas não sentem em determinados lugares. Quais são os comportamentos que deu através daquilo? Porque o ar-condicionado estava batendo na lata da pessoa. A pessoa fica congelando embaixo do ar-condicionado. Então é um exemplo. Você vê lado, tá isso, com calor, né? Isso reflete depois num comportamento. Você fala, cara, então vamos usar aquele espaço de outra forma, ou vai ter que mudar o ar. Existem metodologias de avaliação pós-ocupação, né, em edifícios, que aqui quase não é usado, né? Eu acho que tudo que a gente está discutindo aqui tem a ver com a formação dos profissionais, e tem a ver com um posicionamento muito conservador do nosso mercado,
que demora para se mexer, demora para adotar estratégias novas. Na área do conforto e da sustentabilidade, a gente está avançando, né? Muito aos poucos, né? No caso do conforto, a gente tem a norma de desempenho para edifícios residenciais que meio que abriu um pouquinho os olhos. Opa, será que tem alguma coisa aqui que a gente precisa entender? E o mercado, boa parte dele incorporou isso, né? De incorporação, e acabou incorporando isso. Mas ainda de um jeito muito burocrático, não visando melhorar a condição do espaço, mas visando se proteger juridicamente. Né? Eu acho que podia ser mais democrático no sentido e um pouco mais espalhado, eu digo. Como assim? Vou dar um exemplo. Você vai lá hoje num stand e pergunta pro cara, aqui qual é o tipo de sistema de vedação? Você foi no mercado imobiliário. Aí eu fui lá, o cara falou, não, aqui é o melhor que tem, são blocos de vedações e não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, ele usou o pitch dele lá. Tá, e por que eu não compro no outro ali, que é bloco estrutural e tá um pouquinho mais barato? Não, bloco estrutural não presta. Não presta por quê? Baseado de onde você tirou essa informação? Então, eu tô dando um exemplo, porque eu digo assim, tudo que ele tem um reflexo muito imediato, ele é prático. Então, por exemplo, para quem mora em apartamento e tá numa região que tem muito barulho, muito movimento, qual que é a principal necessidade do cara? Acústica. Acústica sempre. Então, janela, essas coisas. Se o cara não tem uma boa acústica, ele fala, pô, essa cobra aqui é uma porcaria. Então a gente reflete isso muito bem. Eu moro do lado, em frente a um bar, cara, um monte de flamenguista lá, quando tá tendo jogo, cara, é uma loucura. E você pode fechar tudo com um vidro, sacar, fica, gente, médio padrão, como é que pode? Não tem uma boa acústica. A janela até tem uma acústica, mas pra São Paulo, pra região que eu tô, não supre. E aí, isso sem falar na parte de calor ali, na parte realmente de tudo com ar-condicionado. Cara, será que realmente é um bom projeto? Fora a planta, que eu não vou nem comentar. Você mencionou corretor de imóvel, assim, você pegou, se a gente já não tem uma boa formação de arquitetos, quando você chega lá no final da cadeia, que é a venda, é pior ainda. Tá cheio de, assim, eu também já fiz esse teste, né? Eu entro no stand, e como é que tá a norma de desempenho? Tá atendendo? Aí ele me olha com uma cara assim. Responde, nós atendemos todas as normas. Foi isso, ele falou, a construtora é muito boa, com certeza atende todas as normas. Não sabe do que tá falando. Às vezes o incorporador investe numa certificação, que a gente faz, a consultoria para certificação. Isso não aparece nem no material de marketing. Então, o que a gente tem feito inclusive para um cliente específico, eu escrevi um texto de marketing do que eu falei, vocês têm que mostrar no código de marketing, tem que descrever isso, aquilo, né? Mas não aparece, né? Você vai perguntar para o corretor de imóveis, ele não sabe também. Então, o problema é muito, muito amplo, né? Mas eu vou te dar um exemplo. A gente foi depois em outro lugar e vai lá, né, fazer benchmark. Chega lá nesses lugares. Eu vou tentar achar essa foto. Na parte da foto tá lá, blocos acústicos. E aí tá lá explicando por que ele é acústico. Então a galera tá se ligando. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que entender, de novo, quem que vai usar isso depois. Porque quem que vai comprar de novo, é quem que vai indicar, é quem que vai usar. Quando a gente populariza isso, de uma forma geral, aquilo se torna mais necessário. É assim que eu vejo. Tanto na acústica quanto no conforto. Então, quem passa calor sabe o valor. Uhum. E tem a questão da queixa, né? A gente tem um mercado que funciona em relação à reclamação. Enquanto ninguém reclamar, ele não faz. Quando alguém começar a reclamar, se queixar ou der prejuízo, aí ele vai começar a buscar uma mudança no processo. Na acústica, por exemplo, já temos aí alguma mudança nesse sentido, porque é recorde de reclamação. Se você está do lado de um estádio, do lado de um bar, que seja, a cidade está muito ruidosa, então a acústica, e mesmo entre as unidades, né? Todo mundo sabe da reclamação da vizinha de cima que anda de salto alto de madrugada. Então, a acústica move um pouquinho por causa da reclamação. Agora, por exemplo, a térmica está começando a surgir reclamação agora, porque nós estamos passando por um momento de mudança climática, que a temperatura da cidade está ficando mais alta. Então, agora a térmica está surgindo. Mas e a luz natural? A luz natural. Quem reclama se o apartamento não tem luz natural? As pessoas não sabem nem que tem o direito de ter luz natural no apartamento. Então, esse é um ponto, né? E da térmica, a gente já teve alguns casos do incorporador que a gente não tinha feito a norma para ele nem nada. Chega, tô com problema de conforto térmico lá na cobertura, o cara pagou milhões e tá ruim.
você consegue resolver? Eu falo, você fez a norma de desempenho? Não. Falei, olha, eu acho que vai ser bem difícil resolver, porque assim, a gente não pode prometer o que a gente não pode entregar. Porque desempenho térmico, se já está construído e você não pode mexer na fachada, você não tem muito o que fazer, né? Você não tem nada o que fazer, né? Porque não tem nada. quando a unidade já é comercializada, praticamente tudo que você vai ter que fazer para resolver, você vai ter que trocar vidro, você vai ter que... A planta não dá para mexer, é impossível. Então você vai colocar um elemento de sombreamento, muda a fachada. A cor da fachada muda a fachada. O material da fachada, sem condições de mudar a fachada inteira de um prédio. Principalmente se ele está recém-entregue, né? Então as soluções vão ficando cada vez mais onerosas, né? E é nessa oportunidade que a gente falou há pouco tempo, que o cara vê a dor. Nessa oportunidade, nesse caso específico, a gente falou, ó, ao invés de te propor, a gente teve que resolver o problema da forma que dava, porque não, assim, fisicamente não dá para resolver o problema de conforto. Então o que eu sugeri? Eu falei, ó, você não fez a norma de desempenho, vamos fazer assim? A gente faz as simulações para a norma de desempenho. Se passar, e possivelmente vai passar, porque ela não é muito rigorosa, ela aceita temperaturas acima de 30 graus, porque a norma é muito leniente, tá, ainda. Se passar, você mostra o laudo para o teu cliente e fala, olha, você está com problema de conforto, mas ele passa na norma. É o máximo que a gente consegue fazer, porque resolver o problema de conforto a gente não vai. Então a gente fez a simulação, passou, e agora ele tem argumento para falar para o cliente, olha, ele passou na norma. Né? E a partir daí é que a gente conseguiu conscientizar o cara a contratar a gente no início nos próximos. Não, tudo bem, nos próximos a gente vai falar com você. Então, você vê, só que não foi... O problema do cara não é... O problema do incorporador não era que o cliente dele estava numa condição ruim de conforto. É porque ele estava com medo de tomar um processo. Então, enquanto os incorporadores não perceberem que isso é assim, eu não deixo de tentar convencer, mas eu também não gasto muita energia, porque o que eu falo é assim, se você fizer direito, se você se preocupar com o conforto direito, inclusive além do que a norma fala, você vai entregar produtos melhores para o mercado. Ah, mas o meu cliente não valoriza isso. Como você sabe? Você já fez pesquisa? E aí quando você vai ver algumas pesquisas que alguns incorporadores estão falando, o cliente já valoriza o conforto e a sustentabilidade. Só que ninguém conseguiu ainda traduzir, os incorporadores não estão traduzindo a real opinião do cliente deles em estratégias práticas de projeto, né? Então, o meu argumento é, você não faz ali o espaço Kids, GarageBand, todas essas tranqueiras aí, né, o espaço Zen, todas essas tranqueiras que ninguém usa no final, bota dinheiro para fazer um conforto melhor para o teu cliente e vende isso, explicita isso no teu material de venda, treina o seu corretor. A quantidade de vezes que a gente já ofereceu para incorporadores, para a gente treinar os corretores deles, para explicitar os atributos sustentáveis e de conforto, né, várias vezes. Então a gente acaba se focando, a verdade é que assim, a gente tem muito trabalho, a gente tem bastante demanda, mas a gente gosta, inclusive, de se colocar como uma empresa boutique, né? Que, assim, só o cara que já está bem conscientizado do que ele vai precisar e tal, que é o cara também que paga melhor. Porque se você vai para a maior parte do mercado, você gasta o dinheiro, né, conscientizando, captando, etc, e no final das contas, como ele não valoriza, ele vai fazer prospecção de preço e ele vai contratar o cara mais barato, que é o cara que fica na casa dele fazendo ali de pijama, enquanto ele não quer contratar uma empresa sólida. Isso leva a um problema que a gente tem, que é o seguinte, se o cara não entende a importância e que aquilo é mais do que um laudo só para ele ter uma segurança jurídica e apresentar se o cara vier com uma reclamação, ele também não busca melhorar e entender qual que é o padrão de qualidade que ele precisa para aquilo. Então, ele quer um papel, ele guarda aquele papel, muitas vezes ele nem leu aquele papel. Se deu resultado positivo, é só um papel. Não, e não é só isso. Sabe um ponto que você falou que eu acho que é importante? É igual eu também com clientes que não querem acreditar naquilo que você está vendendo. Então, assim, se o cliente não vê valor, e aí eu não estou falando de dinheiro, né? Não vê valor naquilo, realmente não vale a pena nem você tê-lo como cliente. Porque você vai falar assim, eu quero clientes que tornem a vida dos meus clientes melhores. Eu não quero clientes que só estão pensando no dinheiro por si só. E outra, se o cara não vê valor, ele pode até te contratar uma vez.
Na próxima ele vai contratar o mais barato, então você perde o cliente na próxima, entendeu? Eu digo, você não chega a perder. Às vezes as coisas erradas saem para as coisas certas darem, né? Então, assim, eu digo assim, tem cliente, sinceramente, hoje a gente também tem muitos clientes, a gente é muito feliz com os nossos clientes, porque são clientes que veem valor na tecnologia, veem valor no futuro, veem valor no usuário, veem valor em tudo. Aqueles outros clientes, você fala, ó, você tá disposto? Não, então tá bom, não quer ouvir agora? Tudo bem. Mas você quer aqui um workshop, você quer um podcast nosso aqui falando sobre o assunto, quais são os benefícios que isso traz, os valores? Tá aqui, se um dia você quiser conversar, estamos aqui para conversar. Agora, eu entendo, eu super compreendo o que você está trazendo. A gente tem diversos e-books. Então, quando o cliente, não estou interessado, lê esse e-book, um dia a gente volta a falar, a gente sempre manda. Legal, vamos botar lá no site esses e-books aí depois. Pode deixar. Porque assim, a gente acredita muito na informação. A gente nasceu como escola primeiro, depois como empresa de serviço. E assim, eu entendo que vocês têm um mercado que é muito grande. Sim. Só que não é um mercado consciente. Entende? É um mercado, que nem eu falei, uma coisa é eu que tenho que incentivar ou fala... Eu tenho que fazer o dono da empresa ver o benefício daquilo que eu estou querendo colocar. Outra coisa é quando você já tem um cliente final reclamando e você já tem um remédio, vamos dizer assim, você já tem a solução. O que a gente precisa trabalhar melhor isso é justamente criar boas práticas, conselhos, eu digo até mercado, né, de mais pessoas fazendo isso para justamente ficar popular. No sentido que todo mundo hoje sabe, ó, esse bloco aqui é ruim, cara, você não atendeu nem a norma de desempenho, sabe? A gente não estaria nem discutindo isso. Não é nenhuma opção se não atende uma norma, por exemplo. Exato. Né? Esse nível de popularização que a gente precisa para algumas coisas, realmente. Exato. Eu acho que esse é um caminho, e eu acredito, no universo do BIM, isso se enquadra como BIM 6D, que é a parte de sustentabilidade, inclusive. E eu acho que muitas vezes é um erro, até a forma como eles colocam, minha opinião. Que eles colocam meio que no fim, sendo que eu acho que isso tinha que estar no começo. Junto com o desenvolvimento de projeto e também no fim, que eu faço durante, acompanho, vejo como é que tá e eu entendo se foi entregue aquilo, que é mais ou menos que a certificação ela acompanha, né? Você faz desde o projeto e depois ela faz o monitoramento depois para ver se você vai de fato manter aquela certificação até onde eu estudei. Mas eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Então eu vejo uma oportunidade para a equipe de projetos, ali você escritório de arquitetura que quer implantar a parte de conforto, fala aqui com o pessoal, porque aí tenho certeza que eles podem te ajudar, e assim também como a construtora, que muitas vezes eu vejo muito conforto como inovação, sabia? Se eu fosse me perguntar, eu vejo como inovação, porque vocês têm muitos desafios que nem que você falou, vocês trabalham muito com reação. Então aconteceu, você tem que reagir àquilo, né? Muitas vezes. E aí eu acho que a inovação vem nesse sentido também, de falar, cara, como que eu vou resolver a cor do cara, vou pintar o prédio, porque aí, como é que você vai inovar nesse sentido? É difícil, é complexo. Ao mesmo tempo, eu acho que tem um mar de oportunidade, sabe? É difícil, é complexo porque justamente ninguém está fazendo, né? E tem a questão lá do desenvolvimento inicial, que seria o mundo ideal de desenvolver um projeto já ali com uma consultoria, uma mentoria. Mas muitos dos nossos projetos principais, na verdade, acabam acontecendo dessa forma, né? Desde o início. E aí a gente precisa contar com a confiança do arquiteto, né? E isso acaba acontecendo muitas vezes, que é a gente propor ideias logo no início e ele testar para ver se isso cabe no projeto dele, se, sabe, ele tem que estar aberto a testar opções, né? Isso tem acontecido, assim, a verdade é que não adianta a gente querer também popularizar muito isso, porque, assim, a gente sabe que os projetos também não têm dinheiro, projetos menores não... o cara pode até acreditar, sabe, o cara pode até acreditar na ideia, saber que vale a pena e tal, mas às vezes o cara não alocou orçamento para isso, aí às vezes o cara nem tem condição de pagar uma consultoria nesse sentido, né? Porque eles não preveem esse custo logo de início, né? Inclusive até projetos grandes, mas eu não estava prevendo isso no meu orçamento. Então mexe em alguma coisa, ué. Contrata, por exemplo, sei lá, não estou desvalorizando, mas contrata um paisagista mais barato, porque no final das contas, o que vai impactar mais o teu usuário? O tipo de vegetação que você coloca. É importante, tem a estética, tem tudo, mas
É que Eles tem tão mais botando opções, né? Tem tão mais botando opções. dinheiro acho que em lugar errado. Às vezes. Eu discuti isso outro dia no podcast também. O pessoal economiza no azeite, mas gasta com umas coisas bestas, né? Então, assim, projeto é isso. E eu acho que tem muita questão de gestão também. São pouquíssimas empresas que, de fato, faz o gerenciamento de custo e operação. Não tô falando nem de cortar custo, mas no sentido que é melhor, né? Porque muitas vezes o pessoal vai muito ali no emocional. Ah, não, mas tem essa arte, tem isso. Tá, mas o que é melhor? A gente a gente fez a parte de conforto para o aeroporto de Florianópolis e praticamente tudo que a gente propôs funcionou e entrou no projeto, né? Inclusive as estratégias de envoltória que a gente propôs conseguiram reduzir em cerca de 20% a carga térmica de ar-condicionado, então reduziu o custo e tal. Nesse projeto foi muito bem gerenciado pelo nosso amigo o Luiz Florenci, que é sócio do escritório 23 Sul Arquitetura. Na época ele estava trabalhando uma época na Racional Engenharia. Ele fez uma coordenação assim fora da curva, considerando o nível do Brasil. Uma das coisas que eles fizeram isso até, se não me engano, por exigência do cliente, da Zurich Airports, eles fizeram orçamentos intermediários, né, para ir verificando se o projeto estava no caminho. E aí eles evitaram aquilo que muitas vezes a gente vê no mercado, que é você chega no final, faz o orçamento, opa, agora a gente vai ter que cortar a coisa. E aí eles cortam coisas erradas. Na verdade, eles fazem aquele orçamento no início, que é totalmente... Esqueci de colocar várias coisas, aí as coisas vão surgindo conforme o projeto vai caminhando, aí chega no final, é uma bomba relógio, uma surpresa. E aí começa a reengenharia. Vamos começar a cortar tudo, aí né? Corta tudo. Aí a primeira coisa que eles cortam são elementos de fachada, por exemplo. E material acústico também, que tem custo elevado. E eles não consultam os consultores depois, né? Inclusive teve até no próprio projeto do aeroporto, por alguma razão, foi projetada uma claraboia que a gente ajudou os arquitetos do Biselli Catiborian a fazerem ali, com alguns brises e tal, em cima da área de embarque, da área de check-in, né? Balcão de check-in. Dos balcões de check-in. E aí acabaram tirando os brises de lá, deu problema com o Ministério do Trabalho, por aquecimento e tal, tentaram resolver com uma película que não ajudou em nada e acabaram colocando os brises de novo para resolver esse problema. Então, é muito comum cortarem elementos de conforto. Então, se você faz orçamentos intermediários e estabelece as prioridades, fala assim, isso aqui não é um ornamento de fachada, esse vidro aqui não é um vidro de alto desempenho porque a gente acha que vai ficar bom, não, ele tem uma razão de ser. É uma forma que você não vai lá e, não, ficou muito caro, deixa eu tirar essa meia dúzia de pilares aqui, porque tá muito caro, e não consulta ninguém e faz sem nada. A verdade é que como o conforto não é, em tese, uma disciplina essencial para que o prédio fique de pé e fique bonito, inclusive, você pode ter prédios lindos e serem extremamente desconfortáveis, né? Então, meio que olhar dessa forma, entendeu? Esse é um ponto. A partir do momento que a gente tem uma disciplina técnica, mas ela não é entendida como essencial, ela corre um risco muito grande de passar por essas fases de orçamento e ser todo o seu trabalho, não que o arquiteto pode estar super engajado, a gente trabalhar desde o conceito, a consultoria entregar, a gente fazer um projeto incrível. Só que se o cara no final não vê aquilo como uma parte essencial do projeto, uma disciplina técnica essencial, ele corta. A gente tem questões super difíceis, acontecem pontualmente, por exemplo, a gente teve problema no hotel, que pessoa que está fazendo gerenciamento, ela não vê valor na nossa entrega. Ela digamos assim, ela tolera a gente, porque o cliente final dela falou, não, mas é um hotel, eu preciso ter um projeto de acústica. Não se faz hotel sem projeto de acústica. Só que ela não coloca nem nossa entrega no cronograma. Porque essa pessoa especificamente não vê valor. Decidiu que não é importante. E aí o chefe dela não verifica. Eu vou começar a fazer agora, assistir o Poço.
Vou colocar o pessoal num lugar quadrado, calor, entendeu? Assim, escuro, e falar, fica aí, 20 minutos. Eu tive uma reunião, tem acho que umas 2 semanas, eu fui na USP, tinha uma reunião entre vários professores de cursos de arquitetura para discutir a questão do conforto dos cursos, e eles me convidaram, por ser uma pessoa do mercado, para dar uma visão de como que a gente estava vendo isso do ponto de vista do mercado. E um dos pontos foi muito engraçado, tinha um professor do Panamá, que ele estava comentando que no Panamá não existe a disciplina de conforto na arquitetura. Simplesmente não existe. E ele se formou fora, ele voltou para dar aula na Universidade do Panamá e ele ficou absurdamente chocado. Ele falou assim, agora como que eu resolvo isso? É por isso que a gente tem tanto problema. E aí ele falou assim que ele começou num processo de conscientização dos estudantes dessa forma. Sim. Ele falou que no Panamá é extremamente quente, tem uma claraboia gigantesca na entrada da universidade, ele faz os alunos terem uma aula inteira sentado lá embaixo, passando calor. Então a gente tem que fazer um pouco isso com nossos players de mercado. Aí. Sabe que a melhor coisa é você ir para uma reunião de apresentação sobre conforto para um cliente num dia muito quente. A gente pega ali... Porque aí o cara sente... Aquele 22 de novembro com o sol na fachada envidraçada. Tá todo mundo muito desconfortável. É ótimo fazer reunião de conforto nesse dia. Na prática. É na prática. Não, mas a gente, assim, tem um ponto que eu acho muito interessante, que eu acho muito sobre essa questão de gerar consciência, sabe? É difícil. E é uma luta diária. Você tinha que ter um robozinho seu todo dia ali, e parece que ainda vai demorar 100 anos, né? E vai diminuir um pouquinho, né? Mas eu acredito muito que tem uma parte da educação lá atrás, da formação do indivíduo, de ter mais pessoas divulgando isso, por isso que eu acho que você tem um papel fundamental, vocês têm um papel fundamental em informação, cursos livres, em educar o pessoal. Foi legal lá no Asbeia também, porque muita coisa o pessoal às vezes nem sabe que precisa, foi aquilo que eu digo, você tem que chegar e falar, cara, você tá fazendo errado, né? Então deixa eu mostrar aqui como pode ser melhor. Eu acho que tem um pouco dessa humildade, o arquiteto também tem que ter um pouquinho dessa humildade, falo do ego, a gente às vezes tem que deixar ele um pouquinho de lado para que você possa até fazer uma arquitetura melhor, no ponto de vista de eficiência e custo, mas eu também eu entendo o outro lado também. Então, por exemplo, quando eu estou do lado da construtora, que eu trabalho muito com construtora, eu tento entender a dor do cara. Quando fala tal de reengenharia, tem tudo, eu falo, gente, fica um pouquinho do outro lado e entende o que está acontecendo. Nada como olhar os dois lados da moeda. E aí o nosso papel consultor, eu comecei a descobrir isso recentemente. Não é só trazer a solução pro cara. Na verdade, é diminuir a quantidade de riscos do cara. Eu falo que esse é o nosso papel de consultor. Então, muitas vezes eu chego para consultor e falo, cara, se você não fizer o laser scanner aqui, não fizer isso, o S-Built não vai bater, o projeto não vai bater até 5 anos, se tiver qualquer problema. Eu tenho que antecipar tudo que pode acontecer com ele, igual um advogado. Sim. É igual eu falo, ninguém fica pagando convênio de saúde porque quer usar. Você paga para não usar, né? Igual seguro. Você paga para não usar, mas assim, consultor, muitas vezes você tá pagando ele para justamente você não ter a necessidade depois de sofrer as consequências de não ter escutado. Então, eu vejo muito nessa questão, nós como os advogados, entre aspas, do sentido de, cara, diminuir a quantidade de risco que aquele cara pode ter. Entende? E eu acho que isso, quando a construtora consegue começar a entender, muda muito o jogo no sentido de, cara, isso aqui é inegociável, isso aqui pode mexer nas outras coisas, esse cara aqui não pode. Que aí o valor tá muito explícito o que ele é. Sim. Porque aquele cliente que não vê valor nisso, ele só vê valor na obra entrega e etc. Foi aquilo que eu falei. Não sei se vocês costumam fazer isso, mas a gente dá nota para os nossos clientes. Então, a gente costuma analisar também os clientes que a gente quer trabalhar para ver se está com um casamento de visão, valor, cultura, onde que a gente quer chegar também como empresa para o Brasil, ser um país melhor. Eu falo, cara, será que esses clientes também estão alinhados comigo? Não, então deixa eu começar a ver os outros clientes que querem estar, e esse daqui eu tenho que ir ou educando ele, ou vejo se ele vai estar preparado. Sim. A gente não faz uma avaliação formal, mas a gente sabe mais ou menos quem são os clientes que estão alinhados com a nossa visão também. No nosso caso, a gente tem essa questão mais relacionada com as incorporadoras, né? A gente tem pouco contato com as construtoras. Eu ia falar isso é até uma dorzinha, na verdade, né? Porque a gente tem uma proximidade muito grande com, ou depende muito do tipo de projeto, mas é sempre com o arquiteto, o incorporador, e às vezes com o cliente final, dependendo se é um projeto especial, é um dono de hospital, um cara que vai operar o prédio. Essa é a melhor situação de todas, porque ele vai operar o prédio, ele sabe quais são as dores dele, ele sabe que aquilo que a gente está falando, onde que vai impactar. Então esse aí nunca é um problema, é muito raro um cliente final ser o problema, muito, muito raro. Eu não me lembro de nenhum, pra ser sincero. Quando você trata com o owner, na verdade, tudo muda. Tudo muda.
Agora, a gente tem um distanciamento da construtora porque a gente atua muito em projeto. Na obra em si, na verdade, se a gente não foi utilizado o nosso potencial em projeto, a gente não tem mais o que fazer na obra. Então, a gente sai do projeto nesse momento. A gente não tá mais presente lá como consultor o tempo inteiro. Então, eu sinto particularmente essa dorzinha de distanciamento da construtora. Porque, na verdade, eu sinto que eles não sabem que podem procurar a gente de volta e falar, cara, eu tô com um problema. A gente pode trocar tal coisa por tal coisa? Entendeu? No mundo ideal, essa ponte deveria ser feita pelo incorporador que encontrou a gente, que contratou a gente. E ele deve ser o gatekeeper, né, das mudanças. A construtora, a gente precisa mexer nisso, não sei o quê. Ok, vamos contactar a pessoa que foi o consultor e vamos explorar. Sabe onde isso acontece? Em certificação, onde se você muda alguma coisa você perde na obra, tudo. você pode se prejudicar. Então, eles já criaram essa... Às vezes ainda passa, hein? Às vezes ainda algumas coisas falham, mas como eles têm a obrigação da construção, fica no radar, da certificação, né? fica no radar. Opa, muda. E aí, eles mudam uma vírgula. Essa liga, né? De tipo, eu preciso contatar. É uma meta palpável. No conforto, até às vezes abstrato, né? O que adianta ter um vidro mais barato aqui? Eu vou mudar o vidro e tá tudo bem. Então... Por que eu não mudaria se eu tenho um mais barato? Mas eu acho que tem algumas complexidades aí também, que é o mercado, o tipo de mercado que você está inserido. Porque a gente está falando de mercado imobiliário. Porque quando a gente vai pro aeroporto, cara, o cara vai ficar 30 anos com aquilo. Um hospital, tem muito valor, né? Muito mais... Então, são os nossos melhores clientes. Exato, porque é os caras que, na verdade, sabem o valor do seu trabalho. É um exemplo, por exemplo, no meu caso de As-Built, o varejo vê muito valor. Porque para eles é velocidade, é produtividade. Então, de cada serviço, dependendo do que você oferta, tem um cara que a sua hora vale mais para aquele cara do que aquele cara que de repente você fala, pô, então talvez não é meu mercado ali. Vou deixar no horizonte, mas... Quando a gente está trabalhando, a gente chama de projetos especiais, eu sou lá no escritório, com um projeto especial que, vulgo, não é um projeto de mercado imobiliário, é muito melhor esse processo, porque até pra gente apresentando números, porque o nosso trabalho é isso, é apresentar números para ele tomar uma decisão. Então eu chego para um cara do aeroporto e falo, você troca isso no seu sistema e você vai economizar, sei lá, 20% em tantos anos. Aí ele, eu vou economizar 20%? Tudo bem que em 5 anos, eu faço. Eu troco agora, eu coloco um investimento maior. Vocês botam em reais isso ou não? Em alguns casos, sim. É possível. Depende muito do projeto e do que a gente está dimensionando. Mas a gente pode colocar tanto em dinheiro, mas a gente pode colocar em porcentagem, por exemplo, de retorno de economia de energia elétrica. Então, sabe o que você pode fazer agora? Uma dica? Eu faria o seguinte, chega para eles assim, olha, eu vou dar o projeto de graça para vocês. Só que assim, você me dá 5% do que você economizar por ano, durante 10 anos. Você não precisa pagar nada pra mim. E se não economizar nada, não paga nada. Tem um risco aí, né? Porque se ele não operar direito, aí... E executar também, não, né? Tudo bem, mas eu digo assim... Mas o conceito é bom. É uma forma de apostar também. Falar, cara, conforto é o truco ali, entende? Você vai usar e realmente eu acredito que dá pra melhorar muito. Só que eu entendo que de novo, trazer para um nível de consciência. Eu bato nessa tecla porque é que nem o pessoal faz arquitetura vernacular já acha que tá fazendo conforto. Né? Então tem... A gente tem essa questão que é a formação, de novo, a gente volta na formação, que é um pouquinho de acreditar naquilo que a gente dizia lá nos anos 60. Não é que eles estavam errados, é que eles estavam nos anos 60. E as coisas mudaram de lá para cá. As coisas se modernizaram. Hoje nós temos muito mais tecnologia, muito mais argumento. A gente consegue ir muito além do que eles iam. Se eles tivessem tudo o que a gente tem hoje, imagina o que a gente tinha construído. Então por que a gente está insistindo em bater o pé nas incertezas que eles tinham? E nas metodologias antigas, né? Eu entendo o que você está fazendo. É natural do ser humano na zona de conforto. Mesmo a gente falando de conforto. Eu acho que tem uma... Eu vou lembrar aqui meu tempo de Austrália. O Green Building Council da Austrália é muito ativo. E eles têm muita atuação também ligado junto à prática arquitetônica, né? Então, a parte do próprio conforto e da eficiência energética próximo também do arquiteto, né? E eu acho que aqui no Brasil isso não está acontecendo, né? O Green Building Council do Brasil tem se limitado muito a vender curso para se tornar profissional LEED, né? Eles olham a questão LEED muito mais com peso para os sistemas
É só pegar todas as conferências e tal, é tudo palestra da Train, da Hitachi. É um patrocinador Gold. Tipo, eles só botam coisa de ar-condicionado e tal. Raramente se fala do papel da arquitetura nisso. Inclusive, há uns anos atrás, cheguei a propor um curso de conforto ambiental, né, para o GBC. Foi negado. Não, isso aí não tem nada a ver com... Ouvi isso, não tem nada a ver com certificação. Bom, então, eu acho que tem alguns... hoje, por exemplo, a gente é associado da ASBEA, né, Associação Brasileira do Escritório de Arquitetura, e a gente está puxando um pouquinho essa agenda do conforto, da sustentabilidade, fazemos parte dos grupos técnicos. Estamos aí propondo uma modificação no Código de Obras e Edificação de São Paulo para permitir brises maiores do que 40 centímetros. Então a gente está atuando nisso, né? Eu acho que tem a participação das instituições de estarem abertas, porque a ASBEA se mostrou super aberta e está super receptiva, e a gente está trabalhando com eles em função disso. Mas as instituições também têm um papel fundamental, né? E acho que o GBC Brasil, que deveria estar à frente dessas questões, realmente é muito mal gerenciado, muito orientado a, sabe, como... Eu sei, todo mundo tem que fazer negócio, todo mundo tem que ter lucro e tal, mas assim, nunca houve uma atenção qualquer ao papel da arquitetura na sustentabilidade. Também quem tem um tomador de decisão, né? Porque tem um livro muito legal, chama O Custo das Decisões Arquitetônicas, do professor Mascarol. E assim, tudo impacta. O que a arquitetura está decidindo ali vai impactar em todas as disciplinas. É base para todas as disciplinas. Sim. Então, se você não gera consciência ali no projeto inicial, é que nem você falou. Aí o projeto já está falho. Fazer o quê? Vai demolir o prédio, fazer um prédio novo? Fazer de novo, não tem como. E acho que nessa questão da certificação, a gente tem um problema de como o nosso mercado se estruturou. Não é só nosso, tá? Em outros países a gente também tem algum tipo de problema nesse nível, que é ver a certificação como um selo que eu vou ganhar no final e vou usar para marketizar. Mas não entende que... E isso, inclusive, gera o problema da certificação, porque daí você gera um prédio certificado que pode estar operando pior do que um prédio não certificado. Existe isso. Existe, tem pesquisa sobre isso. E não é um número pequeno, tá? É um número bem significativo. Isso é uma bomba. É uma bomba. E não vê que, na verdade, a grande sacada da certificação é que ela tá te dando um processo de gerenciamento para você garantir que todos aqueles itens de sustentabilidade que são relevantes, aquelas novas propostas, que ele traz novas propostas... você consegue levando aquilo, batendo metas, né? Que é aquilo que a gente falou. Você tem que reportar para alguém, digamos. Você tem que dar um reporte. Então, você garante que todas as estratégias que você está colocando no projeto não vão se perder por causa do selo da certificação. Porque você tem que chegar nela no final. Então, se você for tirando tudo, você não chega. Então, é seu indicativo. Então, ela deveria ser utilizada mais como uma ferramenta de gestão de edifício sustentável do que como só um selo no final do processo. É visto como uma premiação final. Então, o meu objetivo é certificar. Quando, na verdade, deveria ser visto como um processo que te possibilita enxergar uma série de possibilidades, e você deve estudar essas possibilidades, testar no software, ver qual que é o melhor benefício, né? Para chegar num projeto melhor. Num projeto melhor que automaticamente acaba sendo certificado. Que não deveria ser uma dificuldade. E isso gera uma questão do processo de certificação super enganatório, na minha opinião, que é tipo assim, tem centenas de arquitetos no Brasil hoje que juram que existe um vidro do LEED. Que passa no LEED. Que passa no LEED. Não existe, o LEED não tem um requisito para vidro. Teve uma vez um cliente que a gente estava fazendo uma certificação LEED e falou, mas você está falando que esse vidro aqui não passa. Eu acabei de fazer um prédio ali na esquina que certificou com o mesmo vidro e passa. Ela vai eu dar uma aula. Eu falo assim, mas me diz, a planta é igual? A orientação solar é igual? A área de vidro é igual? O seu sistema de ar-condicionado, porque tudo entra na conta do consumo de energia, é a mesma eficiência, a iluminação, quer dizer, você simplesmente replicou o mesmo edifício? Não, é diferente. Então, sabe, óbvio que não é o mesmo vidro. Você tem características muito diferentes. E o requisito não é o vidro, o requisito é a eficiência energética. Quanto ele consome de energia. Então, o vidro é um dos itens que vai impactar. É isso que você falou, é um dos itens, né? Checklist. Quando a gente passa ali, você fala, cara, esse é um dos itens. Tá bom, você pode até reproduzir isso. Mas e você pode reproduzir mal ainda.
Né? Porque a pessoa pode usar de maneira errada, né? Então, assim, eu acredito muito nesse ponto. Eu queria também te fazer uma pergunta com relação à tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia. Hoje, quais são os softwares, tecnologias que existem para quem estiver ali querer estudar, se conectar com vocês, etc. O que a pessoa pode estudar um pouquinho mais ali? Vai lá, Marcelo, fala dos softwares. Eu sou da velha guarda. Eu já não mexo em software faz tempo. Então, quem é a nossa campeã de software é a Larissa. A gente tem bastante coisa nova. Muita coisa vindo de fora do país, principalmente, porque tudo basicamente surge lá. Mas acho que a gente está no momento de caminhar para a integração com o BIM. Por quê? E não é algo que está pronto e que está, tipo assim, a gente pode ir lá e eu posso começar a sentar amanhã trabalhando com você. Não é bem assim. O conforto, quando a gente está falando de conforto em relação à tecnologia e software, a gente está falando de simulação computacional. Qual que é a ideia da simulação computacional? É a gente ter um modelo do prédio antes, a gente vai simular todos os fenômenos físicos que aquele prédio vai passar quando ele estiver construído, só que em tempo de verificar os problemas e corrigir. Então, é isso que a gente está fazendo. E a nossa simulação, ela não exige o mesmo tipo de modelagem que as outras disciplinas estão trabalhando. Acho que esse é o grande problema. Nós temos uma questão de modelagem matemática, a gente tem que reproduzir esses fenômenos, mas eu não preciso saber qual que é o parafuso do caixilho que você colocou na fachada. Isso gera um problema pra gente quando a gente está falando de BIM, porque o BIM, ele é muito centralizado, todo mundo vai alimentá-lo, mas eu não consigo alimentá-los, eu preciso que ele me alimente. E aí isso gera um problema, porque ele não me alimenta da forma que eu preciso, da forma mais adequada. Não é que a gente hoje a gente já tem fluxos de trabalho, particularmente eu só conheço um que funciona bem, pra você ter ideia de como isso ainda é problemático em questão de software. Tem um que literalmente consegue exportar legal via BIM pra gente trabalhar na ferramenta de simulação, mas ainda tem isso, a gente exporta para trabalhar na ferramenta de simulação, a gente ainda não tem ela operando tão bem dentro, a gente sabe, o Revit tem um ensaio ali de uma tentativa de levar alguns softwares para dentro dele, ele levou alguma coisa, mas muito básica para o que a gente precisa, principalmente num projeto complexo, então a gente não consegue caminhar tanto dentro dele. A mesma coisa, o SketchUp também tem ali um negocinho também que ele entrega, então para um projeto mais simples, para você ter uma noção do que está acontecendo no projeto, você consegue. Para fazer uma análise densa, pesada, de todos os fenômenos físicos que estão acontecendo ali, que eu preciso para dar um reporte preciso para a gente ter a tomada de decisão, eu ainda tenho que exportar para um software de simulação. E aí, a gente tem a mais variada miríade de softwares, assim, a gente tem muita coisa, realmente. A gente opera, inclusive, muitos softwares ao mesmo tempo. Mas o que mais se fala hoje são dos fluxos dentro do Grasshopper. Não dá para evitar. Hoje é o que se está sendo discutido, é o assunto do momento. Eu até fui num congresso na Polônia esse ano, e tá todo mundo... Lá, na verdade, a gente passou um pouquinho a fase de discutir software, a gente está mais preocupado com questão de mudança climática, enfim, essa questão de software foi mais uma discussão ali da última década, eles venceram um pouco esse momento, mas está chegando aqui agora. Por que a questão do Grasshopper está muito forte? Porque basicamente isso que eu disse, o BIM ele é centralizador, tá todo mundo alimentando ele. Teve um cara lá nos Estados Unidos, um indiano genial, que teve a ideia de falar assim, cara, eu tenho 15 ferramentas de simulação, cada uma específica faz muito bem a sua função para cada um desses fenômenos físicos. Tem uma que vai simular transferência de calor, uma que é termodinâmica, uma que é luz natural, uma que é luz artificial. Eu consigo trabalhar em todas elas ao mesmo tempo? Aí foi isso que ele pensou. Então, ele dentro do Grasshopper, ele criou um plugin onde ele vai trabalhar com diversas ferramentas de cálculos diferentes. Então, ele chama todas essas ferramentas e consegue conectar, que era uma dificuldade que a gente tinha até o início dos anos 2000, que era assim, eu simulo a térmica, depois eu simulo a luz, depois eu volto para a térmica, porque até só ferramenta diferente. Então, eu não conseguia trabalhar com as coisas, otimizando as coisas ao mesmo tempo. Hoje a gente já consegue. Então, hoje eu coloco todas as ferramentas funcionando juntas. Então, eu tenho a ferramenta aqui, ferramenta de cálculo de acústica, de luz natural, da térmica, eu consigo, inclusive, otimizar isso e usar algoritmo de otimização, gerar fachadas paramétricas e trabalhar mais próximo da arquitetura. No Brasil, a gente tem muita dificuldade com isso. Por quê? Porque a gente trabalha muito separado do arquiteto. Isso não é algo que você faça. Eu não vou chegar sozinha como consultora, sentar, olha que prédio bonito, vou mudar toda a fachada dele rodando um algoritmo de otimização para maximizar a entrada de luz natural.
Por quê? Porque eu mudo a fachada do prédio, isso é do arquiteto. Então, isso é algo que eu consigo fazer, a gente fez acho que 1 ou 2 vezes, e o projeto infelizmente não foi pra frente, sentando na mesa com o arquiteto, do lado dele, trabalhando, ó, e se a gente fizer isso? Ele fala assim, não, aí eu topo, e aí eu começo a simular na hora junto com ele. Então, isso traz um potencial muito grande. Mas a gente ainda tem muitas ferramentas. E essa é, inclusive, uma dificuldade muito grande de quem quer trabalhar com conforto, que as pessoas vêm muito me perguntar isso, né? Às vezes eu dou palestra na faculdade, surge essa pergunta, o que eu preciso aprender para trabalhar? É muito diferente de como um escritório de arquitetura virar para você falar, aprende o Revit e o, sei lá, o V-Ray, entendeu? Não, eu tenho 15 softwares. Você vai aprender a teoria primeiro. Você vai ter que aprender a teoria primeiro. A teoria por trás de todos eles é a mesma. Em geral, funciona muito bem. E você vai ter que aprender aquele que você escolher primeiro, ataque o software em si. Eu leio o manual do software. Eu não sei que o pessoal simula sem ler o manual do software. Isso é muito básico. Isso é um problema muito sério, porque às vezes você tem um input com um nome que você acha que é aquilo, quando você vai ver não é. Você acha que o seu output é uma coisa, porque o nome dele parece ser alguma coisa e não é. E não é nada a ver, não tem nada a ver com isso. E a Lari estava falando sobre parametrização para o começo de projeto e tal. Fora do Brasil, tem escritórios de arquitetura que tem já esse esquema rodando, né? Inclusive aqui no Brasil, o único que eu tenho notícia que está trabalhando com algum tipo de simulação para início é o Königsberger Vanucci, acho que é Vanucci. Já conhecemos ele, já trabalhamos com ele, fomos lá, né, no escritório dele recentemente, e eles estão mexendo já com isso, mas fora do Brasil é muito comum você ter, nos escritórios de arquitetura, algum tipo de simulação de parametrização para conceber o projeto no início. Acho que principalmente esses europeus, né? Porque o Rhino ele é muito usado lá muito na Europa. Muito usado na Europa, e tem essa cultura do uso lá, né? Porque assim, você vê a maioria dos softwares, eles estão focados em querer ofertar esse tipo de serviço, como inclusive tokens você compra e aí você usa, só que não funciona na prática, porque você pega lá um insight da Autodesk, aí você tem que pegar, colocar o prédio, aí você coloca os algoritmos, mas primeiro que você tem que saber colocar todos os inputs. E aí eu ia falar outro ponto, é assim, ó, aqui na SPV a gente brinca, cada um tem um modelo que merece. Do BIM. É bem isso mesmo. Isso, porque assim, ó, eu tenho um modelo do design, aí eu tenho um modelo para quantidades, eu tenho um modelo para planejamento, e eu tenho um modelo para análise e conforto. Nenhum deles se conversa. Não. Então, eu entendo muito que o BIM, ele resolve parcialmente o problema, só que eu entendo que ele tem que ter capacidade de te entregar o modelo e você conseguir operar aquele modelo. Acho que essa tem que ser a finalidade. Talvez eu coloco o mercado, tenha ainda essa dificuldade, sabe? Da passagem de bastão. Assim como teve, claro, num grau muito menor, o CAD, que era uma passagem de arquivo, até entender que, eu não vou entregar meu arquivo aberto, até ter uma coisa que o IFC funcione e tudo mais, esteja num caminho, aí eu entendo que os softwares começam a beber dessa fonte, de fato, entendeu? Aí começa a fazer o uso do BIM também. Porque não faz sentido, sei lá, modelar parede, piso, porta, se já está modelado. O que de repente, vou dar um exemplo, se estrategicamente aquele modelo, acontece isso com a gente nas quantidades. Eu recebo um modelo, a consultora fala, Júlio, dá para quantificar esse modelo? Como que eu vou falar sempre para a construtora, 100% das vezes que não, esse modelo não dá. Então eu não posso falar isso. Então eu faço assim, ó, construtora, nós fazemos a auditoria do modelo e fazemos o tratamento dos dados. Então a minha empresa, ela fornece os dados, o IDOB. Informação. Mas o arquiteto está fazendo design. Eu pego o projeto dele e eu faço esse tratamento dos dados. Isso eu estou falando para quando vai para bid, concorrência. Então eu entendo que existem momentos que tem que ter software com possibilidades para que você faça esse tipo de edição. Aí a gente está falando de interoperabilidade, de comunicação, colaboração. Não adianta eu te entregar algo fechado que vai dificultar o seu trabalho, que você não vai conseguir andar. Aí não é BIM. Interoperabilidade sempre foi, na verdade, a nossa dificuldade, continua sendo. Como eu disse, a gente tem um fluxo de trabalho que funciona bem hoje, mas é isso que eu tô te falando, não é dentro. Pela primeira vez, temos um fluxo de trabalho com software que exporta no formato que a gente consegue importar no modelo de simulação. Então, a gente tem que exporta, não é nem que a gente trabalha lá dentro ainda. Então, é realmente uma dificuldade para a gente a questão de interoperabilidade e de qualidade das informações. E aí, as ferramentas de cálculo que a gente tem hoje, gente, surge software novo todo dia e todos eles usam a mesma ferramenta de cálculo. O fenômeno físico é o mesmo, se calcula do mesmo jeito, isso todo mundo sabe.
a gente só vai mudando a carinha deles, entendeu? As ferramentas são as mesmas há anos, assim. O Radiance era o mesmo quando a gente rodava lá no prompt de comando no escritório do que a gente roda hoje lá no Grasshopper. É o mesmo Radiance, mudou a interface. Essas interfaces mudam. E hoje a gente tem muito acesso à informação fácil. Qualquer um que buscar simulação, procura lá, Daylight Simulation no YouTube, com 2 horas você roda uma simulação. Esse não é o problema. Acho que o que as pessoas têm que entender é como que a gente vai avançar agora em relação a isso. Você entendeu como você fez, o que você colocou e o que você tirou. Essa é a chave. Por quê? Estamos na era da informação. A informação está aí. Como faz, como opera o software, como eu disse, qualquer manual de software você pega. Agora, nós tratamos com questões muito delicadas na questão da construção da edificação, onde você tem que entender o fenômeno, você tem que ter a importância dos dados que você está colocando, você tem que saber analisar os dados que estão saindo, porque o software roda, mas como você sabe que ele rodou a coisa certa? Essa é a dificuldade no nosso trabalho. E você tem que entender como transformar esses resultados em estratégias práticas que você vai algo palpável. Aconselhar o teu cliente, né? Que é a mesma coisa que eu sempre falo, que é você aprender a mexer no Word. É fácil, no Microsoft Word, você vai lá e aprende a mexer. Só que qual a qualidade do que você vai produzir se você não souber escrever, né? Então você tem que saber escrever antes. Perfeito. Porque mexer no software é muito simples, né? É o que está acontecendo com as IAs agora, né? Que é o próximo bloco que eu quero trazer para a gente finalizar. É falar um pouquinho, como vocês hoje estão explorando alguma coisa nesse universo de IA com conforto? Sim, a gente ainda está caminhando nesse sentido. Eu particularmente tenho estudado um pouquinho a questão da IA, né? Assim, é uma pergunta difícil, porque é algo que eu estou começando a dar uma entendida. Na verdade, na luminotécnica a gente já usou bem mais do que no conforto, para ser bem sincera, porque, principalmente, sabe aquela história de deixa ela fazer o que é braçal para eu fazer o que é importante? Então, a gente usa para gerar imagens, por exemplo, que na luminotécnica tem essa demanda, é algo que já é mais tranquilo. Então, é algo que a gente já trabalha. Na busca de referências, eu uso às vezes também. Eu busco integrar um pouco mais ela no meu fluxo de trabalho, no sentido... E eu não diria que é em relação ao conforto, eu diria que é mais em relação ao fluxo... Comunicação e gestão. Eu também vejo muito potencial. Eu vejo muito mais potencial dela nesse sentido, de nos ajudar com coisas corriqueiras ali que a gente gastava tempo e não é mais necessário. Por exemplo, o que eu vou gastar tempo fazendo uma tabela, às vezes, que eu posso pedir para ela fazer para mim? E que é um negócio simples. Enquanto eu gasto meu tempo focando em uma análise, por exemplo, que realmente eu entendo que eu preciso ter um foco e ter uma presença minha. Eu já tentei, por exemplo, fazer algumas perguntas capciosas lá tanto no Gemini quanto no ChatGPT, nesse sentido, e as respostas que elas dão, pra você ter uma ideia do ponto de vista de conforto, são super genéricas, não dá nem pra você, tipo, sei lá, você vê que claramente ela fez uma pesquisa rápida no que havia disponível online, né, e veio retornos muito simplistas, e nesse sentido até é um comentário, porque eu leio bastante, né, eu sempre li bastante. E eu me surpreendi um pouco, porque eu achei que ela daria respostas mais completas, pela disponibilidade de informação que a gente tem em livros. Só que aí eu percebi que pela disponibilidade da informação que ela utiliza, ela dá soluções muito rasas. Então, se você procurar para ela o que é conforto, ela te dá uma resposta pronta. Se você procurar... Eu já fiz isso, inclusive. Outro dia eu tava... tô com meio pressa, eu preciso escrever um negócio aqui sobre estratégias. Aí eu dei uma descrição do clima e pedi estratégias para, por exemplo, desumidificação, tal. Estratégia de arquitetura, ela não soube responder, na verdade. Ela deu encheu uma linguiça. Você viu que ela pegou vários recortes de textos diferentes e ela não conseguiu fazer essa ponte entre a informação disponível, que era muito rasa, e a estratégia em si. Então, ali eu percebi que existia uma limitação grande no que a gente faz. Ela ainda precisa, digamos assim, ser muito alimentada. Não, falta os inputs, né? E faz um CA, cara. Faz um seu IA e uma IA de vocês. Então. A gente precisa começar a alimentar, né? Precisamos alimentá-la. Olha a planta assim, fala, o que eu faço com essa planta aqui? Ó? Nesse sentido, a gente tem muita coisa sendo desenvolvida na questão de melhoria de planta,
principalmente fora do país, né? Aquilo que eu disse, isso é muito integrado com o fluxo do arquiteto. Então a gente precisa muito estar sentado junto com o arquiteto, porque a gente sozinho, a gente não pode mudar muita coisa, entendeu? Eu diria em todas as áreas, na verdade. Sozinho você não faz nada, né? Assim, quer dizer, você pode fazer, mas eu digo que a única civilização que avançou sozinho foi um Wakanda na Marvel. Então, assim, É bem a gente isso. precisa muito de parcerias e trabalhar de maneira estratégica e conhecimento também, né? Assim, eu acho que quanto mais a gente vai trabalhando em equipe, porque até isso é repertório, né? Eu acho que sim. Uma coisa que eu acho que é legal, para a pesquisa de referências e de gestão, eu acho que ela tá voando. Eu acho que isso não tem como evitar. Toda a parte de gestão, de comunicação, eu acho ótimo. Essa parte de, você não precisa mais fazer uma ata de reunião. Só isso já adiantou muita coisa pra gente. Mas isso é simplista, assim. Só que eu acho que o potencial dela nessas atividades... mas eu acho que... deixa ela fazer a parte chata, vamos fazer a parte legal. Por que a gente vai deixar delegar para a máquina fazer toda a parte que é interessante, que nos estimula intelectualmente, enquanto a gente vai ficar lá sentado fazendo parte braçal? Não, vamos fazer o contrário. Então, eu sei que tem muita coisa sendo desenvolvida nesse sentido, não é algo que eu li alguns artigos e tal, nada que eu tenha, do ponto de vista de simulação, que eu tenha ainda me aprofundado muito, porque os ensaios que eu vejo na nossa área relacionados a isso ainda estão muito embrionários, em geral, dentro da universidade, eles levam muito tempo para ser feitos. Então, que nem eu fui no congresso, o pessoal estava falando um pouco disso. Não era o destaque, que é, inclusive, uma coisa que eu não esperava. Eu esperava que o pessoal fosse falar mais desse tipo de tecnologia no congresso, por ser um congresso tão grande. Mas, na verdade, o foco deles, eu achei bem interessante isso. O foco deles estava na solução do problema, em discutir a parte que realmente precisa do ser humano ali estar discutindo. A parte tinha muito trabalho sobre como a gente vai utilizar, sei lá, aprendizado de máquina para fazer modelo de predição. Mas você vê que isso pra gente, como a gente depende muito da questão do cálculo, eu acho que isso tá um pouco embrionário, no sentido de que a gente tá começando a usar a tecnologia para refinar nossas ferramentas de cálculo. Isso ainda não chegou numa fase eu tenho um negócio ali na mesa para eu utilizar, entendeu? A gente está começando a melhorar as nossas ferramentas e isso não é algo que a gente consiga usar no dia a dia da consultoria ainda. Então, ainda não chegou pra gente na mesa, ainda é algo que está em desenvolvimento, mas é algo que deve chegar em breve. Então, eu tenho tentado me manter atualizada de ver o que eles estão produzindo, mas eu acho que ainda não está tão simples. Então, hoje ainda vejo isso mais na esfera da gestão. Não tem ninguém ainda usando, né? Vamos dizer assim, ninguém ali usando. Eu vejo muita coisa na universidade do pessoal, principalmente na Ásia, sendo bem sincera, o pessoal na Ásia tá voando muito em relação a isso, de estudar como a gente melhora essas ferramentas, até em questão de aprimorar os softwares, né, de usar modelos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para a gente melhorar esse processo que a gente faz. Mas eu não vi ninguém falando de talvez substituir, digamos assim, esse processo. Sim. É mais aprimorar esse processo. Acho que o mais próximo que eu vi disso uma vez, no Rhinoceros, foi com o Galápagos. Mas aí no sentido, eu diria... Mas eu diria num uso de fazer diversas simulações de fachada para entender Mas acho que ele nem tá ali na inteligência. Não chegou ainda. É exatamente isso, ele não chegou ainda nesse ponto. Ele tá na fase da otimização. Isso aí, beleza. Isso é aquilo que a gente falou. O Galápagos, a gente roda uma parametrização de fachada. Você fala o que você quer e busca a otimização daquele elemento. Mas ainda não chegou no nível da inteligência artificial. Quando a gente pensa nisso, a gente já tá pensando em algo muito além disso. E aí, por isso que eu digo que ele ainda não chegou na mesa, digamos assim. Ele ainda não está pronto para uso. Eu acho que é algo que daqui a uns anos vai estar, mas eu acho que também pode ser que cheguemos à conclusão de que a gente não é para isso que a gente quer ele. Porque eu tenho sentido um pouco isso do pessoal que trabalha com inteligência artificial, que é, vamos aprimorar nossas ferramentas, vamos caminhar nesse sentido de gastar menos tempo, aprimorar algumas coisas que hoje a gente não consegue reproduzir ainda, mas eu acho difícil a gente caminhar no sentido de, por exemplo, que outras profissões têm essa preocupação, né, de ter uma substituição do papel do consultor. Eu não vejo isso acontecendo nesse caso específico, porque não é assim que está se desenvolvendo a questão de tecnologia na nossa área. Quem está desenvolvendo tecnologia tem uma visão diferente, tem uma visão de aprimorar os processos de trabalho e as ferramentas, e não no sentido de vou tirar ali a parte humana e automatizar isso, porque cada projeto é um projeto, e é aquilo que eu disse no começo, a gente está fazendo para usuários. É difícil de você colocar a inteligência artificial para fazer uma coisa para o ser humano, a resposta é muito ruim, sempre que a gente coloca ela
nesse sentido, ela não retorna tão bem. É quando ela dá aquela falhada dela e a gente tem esse retorno. Mas eu acho que estamos num caminho de aprimoramento. É que é aquilo, a gente não conseguiu resolver a interoperabilidade do BIM. Imagina a inteligência artificial. Estamos caminhando, mas a gente ainda está bem devagar em relação a outras áreas, eu acho, nesse sentido de ter essa integração com as novas tecnologias. Estamos chegando no final do podcast e eu queria uma mensagem ali para o ouvinte com relação a uma dica para quem quer trabalhar com conforto ou trabalhar com vocês. Qual seria o conselho de vocês? Bom, o conselho que eu dou é não tentem começar com softwares. Tem que buscar teoria por trás disso. Então, se você é um estudante de arquitetura, a melhor forma é vai conversar com o seu professor de conforto, se dedica à matéria, né? Se já passou a fase do conforto na faculdade, vá atrás do departamento de conforto, conversa, vê quem são as principais referências na área, né? Se familiariza com um livro, que eu acho que é um excelente livro introdutório, que é o Eficiência Energética na Arquitetura, do Roberto Lamberts, que é professor da Federal de Santa Catarina, e alguns outros professores. Acho que é um bom livro de início. Temos o livro da Anésia Barros, Geometria da Insolação. Tem outro também, que é Conforto Ambiental. Manual do Conforto Térmico. Acho que se você se aprofundar nesses livros, de duas uma, né? Ou você vai falar, legal, vou investir meu tempo em conforto, etc. Mas uma boa parte vai ler esses livros e vai falar, é muito número, muita fórmula. Se você for essa pessoa, desiste, porque não adianta querer entender de conforto se você não entrar na física de trocas de calor, etc. Tá? Então se prepare para entender e estudar física, estudar número, né? Se você é um arquiteto que só quer criar e olhar para a parte de concepção, estética, etc., o conforto não é para você. Agora, se você quer mergulhar mais na física, é um bom caminho. Ele roubou minha dica, porque eu ia falar pra não focar em software. Era a primeira coisa que eu pensei também foi falar isso, porque eu sinto, essa é a pergunta que a gente mais recebe, que software eu começo a usar pra trabalhar com você? Eu uso 20. Qual deles você quer começar? Qualquer um deles é uma escolha. E qualquer um deles você aprende muito rápido. Excel, você fala. Pode ser. É um que a gente usa bastante, inclusive. Surpreendendo, um total de 0 pessoas. Mas assim, reforçando um pouco o que o Marcelo disse, trabalhar com conforto, eu acho que tem 2 vieses. É você entender, primeiro, se você quer ser um arquiteto que demonstra o interesse por isso e que valoriza isso, e para isso não necessariamente você precisa trabalhar com conforto, você pode trabalhar com arquitetura e ter um suporte de um bom consultor trabalhando junto com você para fazer a parte chata, digamos assim, a parte de simulação, a parte de cálculo, que é uma parte mais densa. Essa é a parte legal. Pra gente. Ou, justamente, se você entender que o que você quer buscar é essa parte de cálculo, saiba que você não vai ter um trabalho ultra criativo. E, principalmente, entenda que as pessoas chegam pra gente e falam assim, porque eu quero muito trabalhar com um projeto sustentável. Por isso eu fiz um curso de Adobe. Que legal, eu acho muito legal a Adobe, eu gosto muito. Mas você acha que você vai resolver o problema da sustentabilidade numa cidade na escala de São Paulo? Adobe, você diz da construção com terra, não o software Adobe. Também os dois, eu gosto dos dois. Mas é justamente isso. A sustentabilidade, para ser resolvida, é um negócio muito mais amplo. O conforto é a mesma coisa. Então, entenda o que você quer também ali. E eu sei que às vezes pode ser, principalmente para quem é estudante, né? Pode ser um pouco difícil nesse sentido de, eu não sei se é isso que eu quero. Tá bom, vai lá e testa, faz um estágio, tal, busca um emprego na área. Mas se aproxime muito dos seus professores, busque essa questão de entender o que tem ali. Só que hoje na universidade o conforto ele vai te dar o básico da teoria. Então busque o extra para entender se é isso mesmo que você quer. O Marcelo deu ótimas referências de livros de conceito básico, ele vai te ensinar exatamente a definir isso. Eu quero seguir com todo esse cálculo na minha vida, mas se você quer entender um pouquinho também, por exemplo, a nossa atuação, ou o conforto de uma forma mais ampla e aplicada, eu recomendaria, por exemplo, o Edifício Ambiental, que é um livro gigante, então se preparem, mas é um livro que mostra um pouco melhor o potencial do conforto aplicado, porque ele vai falar de projetos, ele vai falar de como
as análises de conforto direcionaram decisões de projetos, com exemplos de projetos fantásticos. Então, eu acho que é um livro que já, nesse sentido, se você já venceu essa etapa de ler o Eficiência Energética na Arquitetura, não se desestimular pela quantidade de cálculos, sobe mais um nível e vai nesse sentido. Mas o que eu recomendaria também é buscar as referências de arquitetura e entender a referência de arquitetura não como, eu tô vendo só os projetos dos ganhadores do Pritzker dos últimos 10 anos. Não é isso. É buscar a referência de arquitetura voltada para o conforto ambiental, no sentido de entender, o cara fez aquele projeto daquele jeito por causa disso, disso e disso. Ou seja, eu não tenho que pegar aquele projeto, ele não vai ter a mesma cara aqui. Eu tenho que pegar aquele conceito e fazer meu projeto aqui. Então, buscar entender essa aplicação também é muito importante, porque não é... trabalhar com a gente é preciso ter esse bom senso na leitura das referências, que eu acho que é muito importante e que é muito difícil de encontrar. Eu acho que é importante ver os arquitetos que realmente aplicam isso, né? Então, tem exemplo, o Ken Young da Malásia, tem projetos interessantíssimos. O próprio Norman Foster, eu acho que tem um trabalho muito importante de aplicação prática, né? E tem um autor também que chama Steven Sokolai, com SZ no começo, né? Acho que ele é polonês, mas ele se radicou na Austrália. Eu não lembro agora, eu li um livro, eu tenho 2 livros dele, que eu não lembro exatamente o nome, mas Steven Sokolai. São livros, assim, densos, com muita teoria, mas tem também muitos exemplos de projetos interessantes também. E eu acho que, só para reforçar, porque a gente tá falando muito para um estudante aí, né? Pensando em alguém que já é formado, teve essa questão de se frustrar e que, eu quero sair dos interiores e ir para conforto. Eu não vou mentir, não, vai ser difícil. Sim. Não é fácil, porque você teve uma formação que foi a vida inteira direcionada para outra coisa. E aí, se você já foi para interiores, por exemplo, né, não pode ser a única coisa, mas quer dizer que você já focou ali toda a sua graduação em um sentido. Então, aí talvez você tenha que compensar isso. Aí sim, talvez você precise realmente buscar uma questão de software. Não é a primeira coisa. Estude muito a teoria primeiro para entender como o software funciona, mas aí eu acho que nesse caso também seria interessante já buscar uma questão de entendimento dos softwares, como eles funcionam, porque se você é uma pessoa com mais experiência, você não vai ser um estagiário, cara. Então não dá para eu sentar para te ensinar cada uma dos detalhes. Sim. Então eu acho que é irrealista eu falar para você, chega lá que eu vou te ensinar tudo. Então nesse caso, busque complementar essa sua experiência, mas tome cuidado com os cursinhos genéricos. Tem um monte. A gente viveu isso na pandemia, que foi a proliferação dos cursos de 10 minutos, entendeu? E, cara, a gente trabalha com algo... O nome diz, é física das edificações. Pensa tudo que você estudou de física, aquilo aplicado à edificação. Não é algo que você aprende num curso de 10 minutos. Não estou dizendo que você não possa fazer, mas entenda que isso é introdutório, entendeu? E que não adianta chegar, eu fiz o curso de meia hora, não sei quantos créditos do fulano. Não há... mesmo que for um curso, sei lá, de uma semana, o que quer que seja. Não vai ser sozinho algo que vai te diferenciar nesse sentido. Você vai sofrer um pouquinho, sim. Então, busque algo mais denso, busque talvez uma formação no sentido de uma pós-graduação, algo que te dê tempo também e subsídio para você estudar isso mais a fundo, porque não vai dar para mudar do nada, eu acho. Essa mudança do nada é muito difícil, não quer dizer que... Não é um desestímulo, gente, mudem. A gente é muito mais legal que os arquitetos. Não, brincadeira. Mas, mudem, mas eu acho que tem que ser realista, e não adianta eu falar, só vai lá, chega lá, cola no escritório e me dá um currículo de interiores que não vai funcionar. E como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Conhece o ET Bilu? Não. Ainda bem. Depois eu te mostro. Tá bom. Bom, eu colocaria também, acho que busque esse ambiente, né? No sentido, assim, busque, tem muitas referências, você passou livro, passou também do que a pessoa tem que querer e buscar ali. Eu acredito que ver se tem oportunidade, também ver o mercado para isso, né? Porque, assim, é fato que o mercado é carente disso. Sim. Eu acho que seria isso. Pessoal que tá ouvindo esse podcast, não esquece aí de dar 5 estrelas no Spotify, compartilha com um colega de profissão. Ficamos aqui mais de quase 1h40 conversando aqui, batendo um papo sobre o mercado da construção civil, tecnologia ali. E eu vou deixar aqui as redes sociais de vocês, para quem quiser depois se conectar, conhecer um pouquinho dos serviços de vocês. Se tiver depois os e-books, deixa aqui que eu vou deixar para eles fazerem download dos e-books e se conectarem. E eu gostaria de agradecer a presença mais uma vez de vocês aqui, pessoal.
Muito obrigado, a gente que agradece. Muito obrigada. A gente que agradece o convite. É sempre um prazer conversar aí sobre pregar a palavra do conforto. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.